Em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de constitucionalidade 43, 44 e 54, que reconheceram que a Constituição impede a aplicação de prisão-pena antes do fim do processo, o assunto relativo às propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, ganharam força. Desde 2018, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de número 410, que pretende exatamente alterar o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, para dizer que ninguém será considerado culpado até confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. No Senado Federal, foi iniciada uma proposta de emenda à Constituição de número 5, agora de 2019, que não pretende alterar o artigo 5º da Constituição. Pretende-se alterar o artigo 93 para dizer que a sentença proferida por órgão colegiado deve ser executada imediatamente, independentemente do cabimento de eventuais recursos. Antes disso, houve um projeto de lei iniciado em 2015 no Senado, de número 402 de 2015, que pretendia uma providência semelhante por meio de uma alteração no Código de Processo Penal e que dizia respeito a determinados delitos, então tráfico, crimes hediondos, corrupção, etc., que seriam executados antecipadamente se não houvesse ali uma comprovação de que o acusado poderia recorrer em liberdade sem risco, etc. Qual é o problema dessas propostas de alteração, tanto da Constituição quanto da legislação? O Congresso Nacional não tem um poder ilimitado para modificar a Constituição. Ele pode alterar a Constituição, sem dúvida nenhuma, mas a Assembleia Constituinte, quando aprovou a nossa Constituição atual, lá em 1988, decidiu proteger determinados temas. A gente tem o poder constituinte, que é chamado originário, de uma forma até redundante, porque se ele é o poder constituinte, é evidente que ele constitui uma nova ordem e desconstitui a ordem anterior. E nós temos o poder derivado, que é o poder de modificar a Constituição, mas não mudar de Constituição, né? É um poder de modificar a Constituição nos limites autorizados pelo poder constituinte, né? E aí a necessidade de se respeitar exatamente aqueles temas considerados fundamentais e que não se pode mexer. Então alguns assuntos são imutáveis. Isso para proteger assuntos de fundamental importância de eventuais oscilações políticas de momento. E dentre esses assuntos considerados imutáveis, que são chamados, aliás, de cláusula pétrea, e pétrea vem de pedra, exatamente para simbolizar a rigidez desses temas, estão exatamente os direitos e garantias individuais. Outras questões, como anterioridade tributária, imunidade tributária, ampla defesa, devido processo eleitoral, a própria autonomia da vontade, são questões que, historicamente, o Supremo também vem considerando como questões imutáveis, que não podem ser objeto de deliberação em proposta de emenda à Constituição. E a questão da prisão-pena antecipada antes do fim do processo está proibida exatamente no capítulo da Constituição que trata dos direitos e garantias individuais. Por isso, ainda que seja proposta e eventualmente aprovada uma emenda à Constituição para alterar ou para abolir essa regra, existe uma chance muito grande de o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional essas propostas de emenda à Constituição, essas PECs. No passado já houve tentativas de proposta de emenda à Constituição que foram consideradas inconstitucionais, como por exemplo a questão relativa ao pagamento de precatórios, que é o meio pelo qual o Estado paga as condenações judiciais
a que foi obrigado. Bom, então, em vez de mexer na Constituição, vamos revogar o artigo 283 do Código de Processo Penal e problema resolvido. É isso? Não, também não é. A questão aí é que as cláusulas pétreas, no entendimento do Supremo, protegem não apenas a instituição dos princípios abstratamente considerados, mas o que eles representam em termos concretos para a vida dos cidadãos. Historicamente, nós temos exemplos de casos em que, por meio da legislação infraconstitucional, se tentou modificar a decisão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a questão do foro por prerrogativa de função. O Supremo havia decidido que, cassado o mandato do detentor do foro por prerrogativa, o processo seria enviado para a instância inferior. O Congresso tentou, por lei, reinstituir essa questão. E o Supremo julgou a lei constitucional dizendo exatamente o quê? O Supremo, como guardião da Constituição, não pode ficar subordinado à aprovação ou autorização do legislador infraconstitucional. Eu não quero entrar no mérito se a instituição de cláusulas pétreas é boa ou ruim, quero apenas destacar que há uma certa sabedoria nisso, porque a Constituição tem o papel contramajoritário, exatamente para garantir o direito das minorias. A questão é que não é simples, como se imagina, pretender alterar esse assunto, seja por meio de propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, seja por meio da alteração de legislação, do Código de Processo Penal, que é a legislação infra, que está abaixo da Constituição. O que eu quero chamar a atenção é que esse tema pode não ter a relevância que as pessoas estão dando. Por que eu digo isso? Conforme os dados do Conselho Nacional de Justiça, seriam mais ou menos 4.895 pessoas que seriam atingidas por essa questão, que estão presas a título de antecipação de pena, né, antes do fim do processo. As estatísticas em relação ao número de presos não são muito precisas, mas o que se tem aí mais ou menos um número de 800 mil pessoas presas hoje no Brasil. E esses 4.895 mandados representam uma parcela ínfima da população que está presa. Dá aproximadamente 0,6%, quer dizer, não é nem 1% das pessoas presas que seriam afetadas por essa questão. Além disso, conforme dados do próprio CNJ, em 2018 havia aproximadamente 144 mil mandados de prisão em aberto. Então sabe-se lá se desses 4.895 mandados de prisão pena antecipados estão ou não em aberto. É difícil de dizer, as estatísticas em relação a isso são muito imprecisas ainda. Eu particularmente preferiria que a energia da população e das casas legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, se dirigissem a outras questões que eu acho que são igualmente relevantes e que de repente vão poder causar uma alteração muito mais substancial no processo penal. De acordo com os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça, um processo criminal na Justiça Estadual de São Paulo leva em média 6 anos e 3 meses para terminar. Na Justiça do Rio Grande do Sul, em média 8 anos e 2 meses. E na Justiça Federal da terceira região, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, leva aproximadamente 5 anos e 4 meses para terminar. E isso tudo só a primeira instância. Depois ainda tem o julgamento de segunda instância e também esse tempo não está computando a fase de inquérito policial, que às vezes leva anos. Em contrapartida, esses mesmos dados mostram que no STJ o tempo médio de julgamento dos recursos é de 8 meses. E no STF, em relação a 82% dos casos,
o tempo médio de julgamento é de 3 meses. Ou seja, o tempo necessário para que as superiores instâncias julguem esses recursos, que são a raiz de toda essa discussão, não chegaria nem mesmo a 12 meses. Então, sem perder essas questões de vista, é preciso também olhar esses outros problemas de ordem material, de ordem prática, de ordem de volume, que não estão diretamente atrelados a qualquer alteração legislativa. Os links relativos às informações que foram passadas estão na descrição do vídeo. Espero que tenha ajudado para formar sua convicção e até mesmo para propiciar o debate em relação a essas questões. Obrigado, um abraço.